Olá, meus alunos, tudo bom? Na nossa aula hoje vamos trabalhar um pouquinho ainda de Segunda Guerra Mundial, mas trazendo para o Brasil, porque vocês vão entender na aula de hoje que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial refletiu diretamente no governo de Vargas. Vocês lembram da era Vargas, que Vargas governou o Brasil durante 15 anos? E observe um detalhe, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, a era Vargas terminou também em 1945. E não foi coincidência de datas, na verdade é consequência. A forma como o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial se refletiu diretamente no fim do governo de Vargas. E é isso que nós vamos entender nessa aula, tá bom? Então vamos lá começar. Primeiro que eu quero que vocês entendam uma coisa. O Brasil, devido ao Estado Novo do governo de Vargas, que era uma ditadura, tinha uma relação muito mais próxima com a Alemanha de Hitler e com a Itália de Mussolini. Por quê? Porque Vargas era um ditador. E o governo de Vargas, durante o Estado Novo, durante a sua ditadura, tinha muitas características parecidas com o fascismo. Então, se fosse por ideologia, Vargas entraria na guerra, se fosse entrar, ao lado do chamado países do eixo. Vocês lembram que era Alemanha, Itália e Japão. Mas tem um detalhe. Os Estados Unidos é atacado pelo Japão, como nós já vimos na aula passada. O Japão ataca a base de Pearl Harbor, lá dos Estados Unidos, obrigando os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial. E quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos necessitava de ter bases militares abertas no Atlântico Sul, tá certo? E o Brasil, vocês sabem muito bem, tem um litoral gigantesco banhado pelo Oceano Atlântico aqui do Hemisfério Sul. Então os Estados Unidos precisavam abrir bases militares dentro do território brasileiro. E para isso Vargas tinha que sair da neutralidade, tinha que declarar guerra aos países do eixo. Aí o presidente Roosevelt começou a pressionar Vargas, para Vargas tomar uma decisão. E o governo de Roosevelt, lá nos Estados Unidos, ele implantou uma política chamada Política da Boa Vizinhança. O que era isso? Ele afirmava que os países da América deveriam se unir para lutar contra o fascismo. E em troca os Estados Unidos iriam emprestar dinheiro, iriam investir nos países que estavam do lado deles. Olha o nome da política, Política da Boa Vizinhança. E em nome dessa política e devido às pressões econômicas, Vargas declarou guerra aos países do eixo, tá certo? E os Estados Unidos vai abrir bases militares aqui no Brasil. A maior delas ficou na região de Natal, capital do Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste. Uma base militar gigantesca. E em contrapartida, realmente o presidente Roosevelt promoveu investimentos e empréstimos aqui para o Brasil. E o que foi que Vargas fez com isso? Além dele investir nas nossas forças armadas, que o Brasil vai criar duas forças armadas, a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, que é o nosso exército, e a FAB, a Força Aérea Brasileira, que é a nossa aeronáutica. Então parte dessa verba que os Estados Unidos deu para o Brasil e emprestou, Vargas fortaleceu nossa força militar. E ele também vai direcionar para criar grandes indústrias aqui no Brasil, indústrias de base, indústria pesada, de siderurgia e metalurgia. Foram criadas duas, Companhia Siderúrgica Nacional e Companhia Vale do Rio Doce. Então vocês podem perceber que essa aproximação com os Estados Unidos na Segunda Guerra gerou alguns frutos econômicos para o Brasil, tá certo? Só que tem um detalhe. Submarinos alemães começaram a navegar em águas brasileiras e eles começaram a atacar e a afundar navios brasileiros. Aí começou a ter toda uma pressão social para que Vargas, de fato, mandasse homens para lutar na Segunda Guerra Mundial. E teve um rapaz que falou o seguinte: é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra. E como o Brasil entrou na Segunda Guerra, enviou cerca de 25 mil homens para lutar na Segunda Guerra Mundial, os nossos soldados, até de uma forma irônica, eles colocaram como símbolo de seu exército uma cobra fumante. Tanto que eles ficaram conhecidos como os cobras fumantes. E eles lutaram, senhores, dentro da Itália, contra as tropas fascistas e nazistas, tá certo? E o Brasil conseguiu importantes vitórias, como, por exemplo, uma batalha sangrenta que teve na região de Monte Castelo, lá na Itália, que as tropas brasileiras venceram. Só que é o seguinte, meninos, eu não vou dizer para vocês que a participação do Brasil para a Segunda Guerra foi gigantesca. Não foi, o Brasil mandou cerca de 25 mil homens. Foi uma participação pequena. Mas assim, pelo menos as batalhas e as operações que os soldados brasileiros, tanto da FEB como da FAB, foram determinados a fazer, fizeram com maestria, fizeram realmente com certo heroísmo.
Tudo bem? Então, essa vai ser a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, contra o fascismo, contra os países do eixo. Só que vai ter um problema. Qual é o problema? Vargas entrou numa contradição. Passaram a criticar Vargas na seguinte forma: como é que aqui no Brasil tu tem uma ditadura de características fascistas e tu entra na guerra contra o fascismo, a favor da democracia? Quer dizer que tu é a favor da democracia lá fora e aqui dentro tu é a favor de uma ditadura? Então Vargas começou a ser criticado por essa contradição ideológica. Ele tinha uma ditadura de características fascistas e entra na guerra contra o fascismo, contra a Alemanha e contra a Itália. E o pior, para Vargas no caso, o fascismo perde a Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês lembram, quando a Alemanha caiu, o mundo viu os horrores que ocorriam nos campos de concentração, com milhões de pessoas sendo torturadas e mortas. Então, senhores, com o final da Segunda Guerra Mundial e a derrota dos países do eixo, a derrota do fascismo, o mundo começou a ver o fascismo como algo que deveria ser eliminado da história mundial e passar a defender a democracia no mundo todo. E aqui dentro, Vargas começou a ser pressionado para acabar com a ditadura e promover a abertura política, e assim ele fez. Ele deixou abrir novos partidos políticos, surgiram 4 novos partidos: PSD, PTB, UDN, PCB. Vamos ter eleições, tá, para senador, deputado e vereadores, tá certo? O DIP, lembram do DIP? O Departamento de Imprensa e Propaganda foi fechado, não temos mais essa censura do governo, tudo bem? Todos os presos políticos foram libertados, tá certo? E Vargas começou de fato a ser pressionado a sair do governo, a ter uma nova Constituição democrática. Mas olha como Vargas era popular, mesmo com todas as contradições, pressões, né, que ele estava recebendo. Em toda a capital brasileira, as pessoas, principalmente mais populares, foram para as ruas. Foram para as ruas em um movimento que ficou conhecido como queremismo. O que foi esse movimento? Eles passaram a defender, de fato, o fim da ditadura, uma nova Constituição e a volta da democracia. Mas o movimento queremismo queria que Getúlio fizesse tudo isso. Ou seja, eles não queriam que Getúlio saísse do poder, mostrando a popularidade dele. Então, eles queriam acabar com o Estado Novo, uma nova Constituição, eleições e democracia, mas eles queriam que Getúlio tomasse a frente e continuasse governando o Brasil agora em uma nova democracia. Esse era o objetivo do movimento queremista. Só que não deu certo, porque em outubro de 1945, Vargas foi deposto, era o fim da era Vargas, aí nós vamos ter eleições presidenciais. E quem vai ganhar é Eurico Gaspar Dutra, só que isso aí nós vamos ver numa próxima aula. Então não esqueçam, meninos, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial para Vargas foi uma contradição ideológica, porque ele tinha uma ditadura de características fascistas e entrou na guerra contra o fascismo. Daí todas as pressões que ele recebeu internamente. Fora um ponto: os países fascistas perdem a Segunda Guerra Mundial, não é? E o mundo passa a defender de fato governos democráticos e abertura política. E as pressões contra Vargas aumentaram mais ainda, até que ele foi deposto em outubro de 45. Tudo bem? Então hoje está aí explicado tanto a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial como o fim da Era Vargas. Ok, meninos? Espero que tenha sido claro para vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu, um abraço.